Reações de combustão. Vamos abordar aqui um pouco estas reações de combustão no âmbito do oitavo ano de escolaridade. O que é que são reações de combustão? Reações de combustão são reações que ocorrem entre dois reagentes, em que um deles é o combustível e o outro é o comburente. Qual é a diferença entre o combustível e o comburente? O combustível é o material que arde. O comburente, aqui assim no oitavo ano, falamos nos seguintes comburentes. É o dioxigênio, que se encontra na atmosfera, e o Cl2. Mas normalmente o que é que nós falamos? Falamos apenas no O2. Portanto, não vou dar importância neste momento ao Cl2. Estes são os meus reagentes, combustível mais comburente. Não se esqueçam então que o comburente é sempre o O2. O outro reagente que está aqui assim, por exemplo, carbono, vai ser o quê? Vai ser o combustível. Se tiver, por exemplo, Mg, magnésio, a reagir com o dioxigênio, então já sei que o comburente é o dioxigênio. O combustível vai ser o outro reagente, neste caso o magnésio. Vamos ver agora quais são os produtos deste tipo de reações. Os produtos destas reações de combustão são óxidos. E o que é que são óxidos? Eu vou dar aqui o seguinte exemplo de alguns óxidos. Dióxido de carbono, CO2, é um óxido. Monóxido de carbono é outro óxido. Óxido de magnésio é também um óxido. Então, se vocês virem, o que é que estas moléculas têm em comum? Todas elas são formadas apenas por dois elementos, em que um desses elementos é o átomo de oxigênio. Vamos ver aqui mais um exemplo. Tem SO2. Então, em qualquer uma destas moléculas, os elementos presentes são o oxigênio e mais outro, e mais um elemento qualquer, que nestes dois casos são carbono, neste caso é magnésio e neste caso é enxofre. Tá? Então, tenho sempre oxigênio mais outro elemento químico. Se eu tiver, por exemplo, H2, SO4, será que a gente pode considerar este H2SO4 como sendo um óxido? A resposta é não. Porquê? Porque esta molécula tem oxigênio, tem um elemento, tem um átomo de enxofre aqui presente e tem também átomos de hidrogênio. Ok, então, relembrando, o óxido o que é? É uma molécula que tem oxigênio mais outro elemento químico. Aqui o que tem? Tem oxigênio mais dois elementos químicos diferentes, que é o enxofre e o hidrogênio. Logo, não é óxido. Vamos ver alguns exemplos deste tipo de reações. Tenho aqui o carbono. Este carbono, que se encontra, por exemplo, no carvão, na lenha, por exemplo, vai reagir com o dioxigênio. O dioxigênio encontra-se sempre no estado gasoso. O que é que eu vou obter aqui? Portanto, tenho aqui o oxigênio, que é o meu comburente, invariavelmente. Este que está aqui vai ser o meu combustível, logo eu vou ter um óxido. Neste caso vai ser CO2, dióxido de carbono, do estado gasoso. Tenho aqui o Mg, no estado sólido, que é o magnésio, que vai reagir com o dioxigênio, no estado gasoso. Qual é que é o meu comburente? O meu comburente é aqui o dioxigênio. O combustível vai ser o magnésio. O que é que eu vou obter? Eu vou obter aqui um elemento químico que será formado pelo elemento oxigênio e magnésio, que neste caso vai ser MgO, óxido de magnésio, que se encontra no estado sólido. Estes estados físicos que estão aqui assim, por exemplo, do óxido de magnésio, vocês provavelmente iriam não saber que ele se encontrava no estado sólido. Mas para isso, o próprio exercício que vocês vão resolver terá esse tipo de informações.
Agora, o que é que falta fazer aqui? Falta-me acertar esta equação. Eu vou usar sempre o mesmo esquema, não é? Magnésio mais aqui de oxigênio é uma molécula formada por dois átomos de oxigênio e aqui eu tenho magnésio e oxigênio. Dois átomos de oxigênio, preciso de mais um aqui nos meus produtos, mas como eu preciso aqui de mais um oxigênio, automaticamente eu vou ter de copiar e de repetir a molécula toda. Fica então agora com 2 átomos de oxigênio, aqui 2. Magnésio tem 2, aqui só tenho 1, logo tenho de acrescentar aqui mais um átomo de magnésio. Eu fico aqui então com 2, aqui 1 e aqui com 2. Então, tenho aqui assim 2, 1, que depois não vai ser necessário colocar, tá? Fica subentendido, e aqui 2. Vejamos agora aqui o seguinte exemplo. Completa a seguinte reação que corresponde a uma combustão e que se encontra incompleta e em que um dos reagentes corresponde a uma substância elementar atômica. O que é uma substância elementar atômica? Uma substância elementar atômica são átomos que não estão ligados entre si. Agora, se é uma reação de combustão, eu já sei obrigatoriamente que um dos reagentes vai ser o dioxigênio, O2, e que este se encontra no estado gasoso. Ponto. Agora, o meu outro reagente vai ser um combustível. Que combustível vai ser este? Portanto, se eu já usei aqui o oxigênio, estão a ver, este oxigênio que está aqui, já usei este átomo, isso sei, então aqui só pode ser uma substância elementar atômica. Qual é a única opção disponível? Só pode ser Fe, um átomo de ferro. Um átomo de ferro sozinho, que não está ligado com mais nada, é uma substância elementar atômica e vai se encontrar no estado sólido. Este ferro vai ser o meu combustível. Agora, o que é que falta fazer? Falta atestar esta equação. Vamos usar sempre a mesma técnica. Eu tenho aqui um átomo de ferro. Aqui esta molécula é formada por 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho nesta molécula 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. Vamos começar pelos átomos de ferro. Eu aqui tenho um átomo de ferro, no primeiro membro desta reação química. No segundo membro eu tenho 2 átomos de ferro. Então preciso acrescentar aqui mais um. Agora, vamos aos átomos de oxigênio. Deste lado eu tenho 2 átomos de oxigênio, deste lado eu tenho 3. Então tenho de acrescentar mais átomos no membro em que eu tenho menos oxigênios. Mas como eu preciso de oxigênios, eu não posso usar apenas parte desta molécula. Eu tenho de a repetir tudo. E eu fico deste lado agora com excesso de átomos de oxigênio. Então o que é que eu tenho que fazer? Como deste lado o segundo membro tem menos átomos de oxigênio, eu vou acrescentar. Quando acrescento, tenho obrigatoriamente de repetir toda a molécula. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio. Aqui tenho 1, 2, 3, 4. Se acrescentar mais 2, isto é, se repetir mais uma molécula, fico com 6 átomos de oxigênio. Agora, os átomos de ferro, neste segundo membro tenho 1, 2, 3, 4. No primeiro membro tenho apenas 2. Então, tenho de acrescentar mais 2. Quantos átomos de ferro é que eu tenho aqui? Deste lado, 4. Quantas moléculas de oxigênio? Tenho 3. Quantas moléculas de óxido de ferro é que eu tenho? Tenho 2. Então, fico com 4, 3, 2. Reparem só, 4 vezes 1 aqui tem um 1 que está subentendido. 4 vezes 1, 4 átomos de ferro. 2 vezes 2, que este 2 diz respeito aqui ao ferro. 2 vezes 2, 4. Oxigênio.
O que é que eu tenho para aqui? 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Deste lado, o que é que eu tenho? 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Não se esqueçam que este 3 diz respeito apenas ao oxigênio. Logo, a minha reação está certa e completa. A seguir, tenho aqui metano CH4. Quero completar esta reação de forma a obter uma combustão. Agora, o que é que eu vou obter aqui? Isto é um dos meus reagentes. Este CH4 é de oxigênio? Não. Como não é de oxigênio, já sei que ele vai ser um combustível. E então, qual é que vai ser o meu componente? Adivinhem lá. Invariavelmente vai ser o O2, que se vai encontrar no estado gasoso. Agora, o que é que eu vou obter aqui deste lado? Isto é uma dica. Sempre que eu tenho átomos de hidrogênio na molécula do combustível, eu vou ter deste lado H2O. Sempre. Pensem assim, epá, se eu tenho aqui hidrogênio, então tenho que ter aqui H2O. E agora, se eu tenho aqui carbono, então vou ter aqui dióxido de carbono, CO2. Aqui gasoso também vai se encontrar aqui no estado gasoso e aqui também no estado gasoso. Agora, estes dois produtos são óxidos. Será que aquilo que eu obtive aqui são óxidos? A resposta é sim. Porquê? Vejam só, esta primeira molécula é formada por hidrogênio e oxigênio. Esta molécula que aqui está é formada por carbono e oxigênio. Então, quando eu tenho numa molécula átomos de oxigênio mais um outro elemento químico, já sei que é um óxido. Agora, o que é que falta resolver aqui? Falta acertar esta equação. Usando sempre a mesma técnica que nós usamos até aqui, tenho um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Tenho aqui agora 2 átomos de oxigênio. Aqui tem carbono, oxigênio, oxigênio. E aqui tem hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Ok, vamos começar pelos átomos de carbono. No primeiro membro desta equação química, eu tenho um átomo de carbono, aqui também tenho um. Está certo. Vamos aos átomos de hidrogênio. Tenho 1, 2, 3, 4. Aqui tenho 1, 2. Logo, preciso acrescentar. Mas quando eu acrescento, tenho de copiar, tenho de usar a molécula toda. A seguir, eu alterei aqui o número de átomos de oxigênio. No primeiro membro tenho 2, no segundo membro tenho 1, 2, 3, 4. Então tenho de acrescentar aqui mais 2. Agora sim, nesta molécula eu preciso de uma, que já sabem que depois vai ficar subentendido. Aqui eu preciso de 2. Aqui preciso de uma. E aqui vou precisar de 2. E assim a minha equação fica completa. A seguir, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar completar este esquema, esta equação química, de forma a obter uma reação de combustão. Mas eu tenho aqui esta nota. Os dois reagentes, que são estes que estão aqui assim deste lado, são moléculas diatômicas. O que é que significa diatômicas? São formadas por 2 átomos e são elementares. O que é que significa elementares? São formadas por átomos do mesmo elemento químico. Como, por exemplo, F2. Isto é uma molécula diatômica elementar. Continuando. Portanto, um dos reagentes vai ser o quê? Vai ser necessariamente O2, no estado gasoso. Então, o que é que falta para aqui assim? Se eu já usei os átomos de oxigênio para aqui assim, né? Se eu tenho aqui mais esse espaço, agora só posso usar aqui o N.
Mas como eu digo aqui assim que os dois reagentes são moléculas diatômicas elementares, então vai ter aqui 2, que se encontra também no estado gasoso. Agora falta o quê? Falta acertar esta equação. N2 é o mesmo do que NN mais O2. Oxigênio, oxigênio. E aqui sim tenho N, oxigênio, oxigênio. Tem 2 átomos de azoto aqui. Aqui só tenho um. Vou ter de acrescentar mais um. Mas os outros vão atrás. Fico agora com 4 átomos de oxigênio. Aqui tem 2. Logo vou ter que acrescentar aqui mais 2. Isto é, vou ter que repetir mais uma molécula. Então, eu fico com 1. Já sabem que vai ficar subentendido, não se coloca. Aqui fico com 2 e aqui eu fico com 2. E obtenho assim a minha reação de combustão.